galera aqui, que beleza, que tudo certo, galera, tamo aqui no vídeo. E galera, como todo mundo sabe, ontem, dia 21, finalmente estreou Rise of the Titans. Depois de meses de espera, o filme tá aí pra gente assistir, né? E como de costume, eu venho aqui em um vídeo falar minha opinião sobre o filme. Os pontos bons e os pontos ruins. Porque nem tudo são flores, né? Mas bora lá, já dando like aí, inscreve no canal, compartilha pra quem que você tem. E bora pro vídeo. Sinceramente, mano, esse tá sendo um vídeo que tá sendo muito difícil de fazer, sabe? Porque eu fiquei meio que sem reação depois de assistir esse filme. Mas vamos lá, primeiro eu vou citar os pontos bons e depois os pontos ruins. O primeiro ponto que eu achei bastante interessante no filme foi o conflito entre os amigos. Principalmente entre o Jin e a Aja. Como a Ordem Arcana tinha conseguido pegar a Nari, e os caçadores de Trolls estavam meio que sem saída naquele momento, Aja decidiu que seria melhor para a humanidade mandar naves aquiridianas para a Terra e levá-los para outro planeta, ou seja, evacuar a Terra. Mas o Jin e os outros discordavam totalmente desse plano, e sabiam que eles seriam capazes de derrotar a Ordem Arcana. Então isso gerou um conflito momentâneo entre a Aja e o Jin, fazendo criar um momento tenso logo no início do filme. Isso foi algo muito interessante de se ver e algo que a gente nunca viu em Contos de Arcadia antes. Na verdade, esse filme nos trouxe bastante coisa que nunca vimos na trilogia, tanto coisas boas como coisas ruins. E essa discussão da Aja e do Jin nos leva ao próximo tópico, que é a dor do Jin em achar que ele não é mais o caçador de Trolls porque perdeu o amuleto da luz do dia. Em vários momentos vemos o Jin meio que abatido por ter perdido seu amuleto, principalmente depois da luta contra o Barrock no trem, onde o Jin perdeu feio. Mas mesmo estando triste por achar que ele é inútil, entre aspas, ele consegue despertar seu espírito de liderança. Quando todos os seus amigos estão ali discutindo, o Jin coloca ordem no local, falando que eles brigarem entre si não iria ajudar em nada. Foi muito da hora ver o Jin pôr um fim naquela discussão, mano. Você sente naquele momento que o Jin é o foco dessa trilogia. Ele sempre foi o foco. Ele é o líder do grupo. Por mais que as outras séries foquem mais em outros personagens, o Jin foi quem começou esse universo. Essa trilogia começou com ele. Ele é sim o líder dos defensores de Arcadia. Terceiro tópico. O local onde cada titã estava adormecido. Bom, vamos lá, né? O titã de Israel estava adormecido na Groenlândia, que é uma enorme ilha em um território dinamarquês autônomo entre Atlântico Norte e Oceano Ártico, e grande parte de sua superfície terrestre é coberta por gelo. Aí já tá explicado porque o titã do Israel estava adormecido lá, né? O titã do Barrock estava adormecido em Hong Kong, na China, que é o mesmo lugar onde estava localizado aquele mercado Troll, que era dominado por um dragão Troll. E para finalizar, o titã da Nari estava adormecido em nada mais nada menos do que o Brasil. Eu só não entendi por que eles colocaram aqueles garotos brasileiros que apareceram falando espanhol, né? Sinceramente eu não entendi, mano. Mas foi muito da hora ver que eles incluíram o Brasil em Contos de Arcadia. Só esse negócio aí de os brasileiros aparecerem falando espanhol que foi meio estranho. Mas pelo menos o Brasil apareceu. A nostalgia em Rise of the Titans. Houve muitos momentos nostálgicos no filme, e eu agora vou falar por todos os fãs de Contos de Arcadia. O momento mais nostálgico de todo o filme foi quando o Jin ativa a sua nova armadura. Sério, mano, aquela parte eu surtei demais, mano, eu surtei demais. O Stuart tá lá colocando a pedra da Excalibur dentro do amuleto e tipo, o amuleto não reage, ele continua parado e tal. Mas quando o Barrock começa a bater bastante no Jin e ele meio que fica lá sofrendo no chão, o amuleto reage e vai voando até o Jin. Sério, mano, essa cena foi muito incrível. E pra quem não lembra, isso aconteceu em Caçadores de Trolls, a série também, quando o Strickler roubou o amuleto do Jin e ele e a Clara estavam meio que em perigo, cercados de goblins. O Jin gritou: "Pela glória de Merlin, aonde está você?" E então o amuleto foi para suas mãos. Foi o mesmo que aconteceu no filme, mano. Foi a melhor cena, sério, foi a melhor cena. Outro momento de nostalgia foi o Jin gritando: "Pelo bem de todos, a luz do dia está sob o meu comando." Muito da hora, sério, foi muito da hora, mano. Ele ativando a sua nova armadura e indo pra cima do Barrock com tudo, depois de ter apanhado bastante. Foi muito gratificante de ver, mano, foi muito gratificante. Como eu disse, na minha opinião, e eu acho que vocês também concordam com a minha opinião, essa foi uma das melhores cenas, ou a melhor cena do filme. Mas obviamente não foram só esses momentos que foram nostálgicos. Teve outros, como por exemplo, quando eles são presos lá em Metro City. Bate aquela nostalgia e a gente lembra de quando o Jin e o Bob foram presos lá em Caçadores de Trolls, a série. Qualquer pessoa pode assistir esse filme, mesmo não conhecendo Contos de Arcadia. O próprio Guilherme Del Toro disse
que esse filme foi produzido com a intenção de ser visto por qualquer pessoa que queira assistir sem antes ter assistido as outras séries. Tipo, você tá lá em casa sem fazer nada e vai procurar algo pra assistir na Netflix. Então, tu encontra esse filme, mas você nunca assistiu das séries anteriores, no caso, A Caçadores de Trolls, a série, Tree Ballon e Wizards. Mas mesmo assim, tu vai lá e assiste o filme. E logo no início acontece meio que uma recapitulação, contando tudo o que aconteceu desde Caçadores de Trolls até a série de Wizards, para que as pessoas que não conhecem a franquia consigam entender os acontecimentos do filme. Pelo menos um pouco, né? Isso foi genial, mano, isso foi genial. Olha, mano, apesar do final não ter sido como a gente esperava, até certo ponto o filme tava muito da hora. Tava indo bem, sabe? Tava indo bem. E pra mim, na minha opinião, se tivesse finalizado no sacrifício do Bob, já estaria bom. Seria triste? Seria, óbvio que seria. A gente ia perder o Bob, um personagem muito querido por muitos fãs. Por todos os fãs, na verdade. Porém, seria um final digno pra ele. Seria o auge da evolução do personagem. Mas aí rolou todo esse papo do Jim reiniciar o tempo e não ser mais o caçador de Trolls. E particularmente, eu não curti esse final, mano, mas já vou falar sobre. O filme te proporciona uma mistura de sentimentos. Você se emociona, você ri, você se irrita. Tudo ali, misturado. Eu não vou chegar aqui e dizer que eu não curti o filme, porque eu gostei da maior parte dele. Eu me empolguei, eu gritei, me emocionei. Amei a animação, as cenas de lutas e tals. Houve coisas que aconteceram um pouco rápido demais, porém é o de menos comparado ao final do filme, que deixou a desejar e poderia ter sido muito melhor. É como eu disse antes, se tivesse finalizado no sacrifício do Bob, o final teria sido melhor do que foi. As cenas de luta do metrô, do robô gigante contra o Titã de Fogo, do Carlos Magno, Art, Clara e Blink contra o Dragão Troll e todos aqueles Trolls do mercado Troll de Hong Kong. A cena da Nari com o Titã de Terra versus o Israel com o Titã de Gelo foi uma das melhores cenas de luta. Obviamente, depois da cena do Jim contra o Barrock. Eu vi algumas pessoas dizendo que não gostaram da cena de luta do Jim contra o Barrock, porque meio que foi algo um pouco forçado, sabe? Eles nerfaram o Barrock pra poder o Jim vencer. Mas mesmo assim, a luta foi incrível. Agora, galera, vamos aos pontos ruins desse filme. O primeiro tópico é algo que me incomodou um pouco. Acho que não deve ter sido o mesmo com vocês, porque é algo pessoal, de mim, sabe? E é o seguinte, eu queria muito ver como foi o reencontro de Bárbara com o Jim. Tipo, eu queria que o filme começasse a partir do final de Wizards. E aí mostrasse o reencontro de Jim com a sua mãe, como eles arquitetaram todo aquele plano do metrô e tal. Mas eu não acho que isso é algo que é defeituoso no filme. Só era algo que eu queria que acontecesse, sabe? Próximo tópico. A morte de alguns personagens em Rise of the Titans. No filme nós tivemos a morte da Namora, do Strickler, da Nari, do Skrael, do Barrock e por fim, do Bob. Porém, o ponto dessa minha crítica será apenas a morte da Namora, do Strickler e da Nari. O que eu achei bem desnecessário, sabe? Strickler iria se casar com a Bárbara. E algumas cenas depois, ele morre, mano. Colocaram uma cena tão emocionante do Strickler pedindo para o Jim ser seu padrinho de casamento. E logo depois, uma cena do Strickler se despedindo do Jim. Aí tivemos a morte da Namura. Ela ficou um tempo sem aparecer na franquia. E quando aparece, ela morre. E se vocês notarem, aconteceu algo muito estranho nessa morte da Namura, porque foi claramente mostrado em Caçadores de Trolls, a série, que os mutantes são imunes à luz do sol. Diferente dos Trolls, que se ficarem na luz por muito tempo, acabam virando uma ruma de pedra, digamos assim. Então, se os mutantes são imunes à luz do sol, por que quando a Nari expôs a Namura à luz do sol, ela virou pedra e morreu? Isso faz algum sentido? Tem mais alguma outra explicação? Foi um erro? Eu não sei, mano. Eu não entendi isso. Eu só sei que a Namura morreu e foi totalmente desnecessário a morte dela no filme. Depois vem a morte da Nari. Bom, essa daí já é algo mais complexo, sabe? Já foi algo mais tranquilo, dá pra gente engolir. Ela lutou com Skrael, venceu, mas também acabou morrendo. Foi um sacrifício. Mas eu garanto que você que tá assistindo esse vídeo queria que ela tivesse ficado viva. Porém, não ia adiantar nada, já que eles pegaram todo esse sacrifício do Strickler, da Nari e da Namura e tacaram no lixo quando fizeram o Jim reiniciar o tempo. É, meu caro, você chorou à toa. A ausência de alguns personagens no filme. Pra especificar mais, foi a ausência de 2 personagens. E isso me incomodou um pouco. Esses personagens são
a Zoe e o Não Henrique. Principalmente o Não Henrique. Ele está lá desde a primeira temporada de Caçadores de Trolls, mano. E mesmo assim não colocaram ele no filme. Tinha espaço pra ele ali. Lógico que tinha. Mas eu não sei por que não colocaram, mano. Ele é sim um personagem importante. A minha indignação com a ausência da Zoe é porque, tipo, ela é uma personagem que eu gosto muito, apesar de ter aparecido pouco. E eu achei que ela teria mais destaque agora em Rise of the Titans. Mas fingiram que ela não existe, né? Eu achei que o relacionamento dela com o Duxie iria se desenvolver mais e tal, ela iria aparecer e ajudar na batalha, mas esqueceram dela. E pra quem não sabe, a Zoe era o mago misterioso que apareceu na Ponte Olha a Morte e no Mapa do Tempo de Merlin. E eu tava com muita esperança de que isso seria revelado no filme, mas o Arrow revelou lá no Twitter dele. E falando em personagens que não apareceram, teve aqueles que apareceram, mas foram completamente nerfados na trama do filme. Como, por exemplo, o Art, o Carlinhos, o Steve e o Ivan. Bom, cês sabem, né? Aconteceu tudo aquilo do Steve ficar grávido. Eu não entendi isso ali, mano. Eu não entendi, sério. Foi algo muito engraçado de ver, mas desnecessário no filme. Com essa gravidez do Steve, eles levaram dois personagens muito importantes para a franquia, que foi o Ivan e o próprio Steve. Eles não participaram da batalha final, porque o Steve foi dar à luz e tal. Sinceramente, foi totalmente desnecessário. O Steve deu à luz e a Aja e ele tiveram filhos, muitos filhos, por sinal. Mas aí, tudo aquilo foi tacado no lixo, porque o Jim reiniciou a linha do tempo, então a Aja e o Steve não namoram mais. Esse acontecimento seria útil se não tivesse acontecido aquele final. Pelo jeito, aquele final deixou a experiência de todo o filme meio ruim, sabe? Você fica alegre assistindo o início, assiste o meio e quando chega no final, tu fica triste, mano. E o Carlinhos e o Art? Eles ficaram lutando lá contra os trolls do mercado troll de Hong Kong e não apareceram mais. O Art só apareceu no final, quando a linha do tempo já tinha sido reiniciada pelo Jim. Eles só nerfaram esses personagens para que no final sobrassem só os 9 mais importantes, que deram forças para o Jim erguer a Excalibur. Ai, ai, mano, esse final de filme, esse final. Já vou logo deixando claro aqui que eu não gostei do final, eu não gostei. Poderia ter sido muito melhor, mano. Eu venho dizendo aqui que se o filme tivesse acabado na parte que o Bob morre, teria sido melhor do que foi. A gente ia ficar triste, a gente ia ficar, mas seria um sacrifício digno do personagem. Esse final só fez a gente pensar que o Jim cagou pro cargo de caçador de troll, sabe? Ele simplesmente falou, vou passar o cargo pro meu amigo porque eu não quero mais ser o caçador de trolls. Eu não quero ser o caçador de trolls de novo. Foi decepcionante, mano. O Jim é o único que lembra de tudo o que aconteceu. Ele vai carregar esse fardo pra sempre, de saber tudo o que vai acontecer até a Batalha dos Titãs. Porque lógico que isso vai acontecer de novo. Vai ser um looping temporal. Só que dessa vez o caçador de trolls será o Bob. E por mais que o final do filme tenha sido meio ruim, seria da hora ver o Bob como caçador de trolls, sabe? Já que o final foi uma merda, eu queria ver o Bob como caçador de trolls. Mas a gente não vai ver isso. Pelo que foi divulgado, o próprio Arrow deu a entender que não haverá mais continuação desse universo de Contos de Arcádia. É isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o filme. Apesar de eu não ter gostado do final, me diverti bastante assistindo, me emocionei, mas só aquele finalzinho que me deixou um pouco decepcionado. Mas é só a minha opinião, é só a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você achou desse final e de todo o restante do filme. Aguardem aí as próximas semanas. Vai sair vídeo sobre Rise of the Titans ainda, mesmo sendo o fim de Conto de Arcádia. Bom, galera, eu tô cansadaço. Esse vídeo demorou bastante pra gravar. Foi sem roteiro, foi tudo de coração aqui, tá ligado? Mas eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau!